Confessa pra mim, tá penando em química, né? Dormiu no EAD, dormiu na aula, o professor não explicou direito, ou o desespero do vestibular tá chegando aí? Então acompanhe, tem conteúdo bom aí, se liga na aula. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, moçada, beleza? Tudo certinho? Galera, mais uma aula do nosso intensivão de química aqui. O bagulho tá louco, tá? Ó, todo o conteúdo aí que eu tô postando aqui tá no YouTube, tá? Consequentemente, tá na faixa pra vocês aí, tá de graça. E tem algumas aulas que eu estou postando lista de exercícios pra vocês. Vocês podem baixar ali sossegado, tá? Deem uma olhada em algumas aulas aí. Na aula passada eu coloquei o link no comentário fixado. Então, qualquer coisa, acessa o link lá pra você pegar a lista de exercícios pra você poder estudar e otimizar o teu conhecimento de química para você, né, passar por cima de todo mundo, assim, que nem um trator tunado, assim, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do conteúdo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, acompanhe que tá saindo vídeo toda semana aí, 2 vezes por semana, terça e sexta, tá bom? Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre separação de misturas, beleza? É um conteúdo importante, algumas vezes cai em vestibular isso aí, tá? Às vezes cai envolvendo outros assuntos também, mas hoje eu vou pegar mais esse conteúdo de forma isolada. Espero que você goste aí do conteúdo que você consiga entender, né? E qualquer coisa deixe nos comentários aí se ficou, não ficou claro, se ficou estranho, se o professor explicou mal ou coisa do tipo. Cara, coloquem nos comentários aí que eu preciso do feedback de vocês, beleza? Muito bem, então agora vamos dar um bisu aqui na tela aqui, que o bagulho vai ser louco, tá? Então tá. Misturas e separação de misturas. Misturas a gente já comentou nas aulas anteriores sobre misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Lembrando que as misturas, elas podem ter sólido, pode ter líquido, pode ter gasoso, pode ter sólido e líquido, pode ter líquido e líquido. Tem vários tipos de misturas que podem ser tanto homogêneas quanto heterogêneas, beleza? Eu vou falar um pouco sobre os processos de separação de misturas aqui, os mais conhecidos, tá? Tem uns aí, velho, que, cara, quase não cai assim, tá? Mas depois eu dou uma comentada aqui com vocês. Eu vou focar o seguinte nessa aula. Coloco o tópico para você e explico como é que funciona. Que se eu ficar escrevendo tudo, meu aula vai ficar extremamente maçante para vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro processo de separação de misturas é a nossa queridíssima catação. Catação, galera, é um processo de separação de misturas assim extremamente complexo, sabe? Você tem que ter um intelecto muito superior, assim, você tem que ser uma pessoa muito evoluída para você conseguir fazer esse processo de separação. Tá, eu tô zoando. Catação é um processo, galera, como o nome já diz, catação vem de catar. Sabe quando você pega assim com a mão, assim, alguma coisa? Catação é basicamente você separar alguma coisa, geralmente então sólidos, tá? Separar um sólido do outro, utilizando geralmente a mão ou uma pinça, quem sabe, tá? Esse processo de separação de misturas, ele é focado em misturas basicamente heterogêneas, envolvendo sólido e sólido, tá? Então, de misturas de sólidos. Posso dar um exemplo para vocês de catação? Sabe quando geralmente a avó, nossas mães, ou até mesmo a gente pega, tipo, feijões assim, separa, joga tudo na mesa, assim, você vai aquele espatifa tudo na mesa assim, e começa a separar o feijão bom do feijão ruim? Separa, tipo, geralmente esse é um processo utilizado para separação de grãos, de forma bem manual, tá? Isso é catação, tá? Às vezes tua avózinha faz isso aí para separar o feijão, às vezes ela nem é alfabetizada, mas ela já faz um processo de separação de misturas. Beleza? Galera, um processo bem simples. Isso a gente utiliza então sempre envolvendo sólidos, tá bom? E misturas heterogêneas também, que você tem que verificar assim, ó, esse feijão bom, esse tá ruim, então se ruim pega aqui, joga lá no vizinho, joga na rua, sei lá. Não faça isso, tá bom? Tranquilo, né? Esse é um processo bem simples. Ah, professor, mas por que tem que saber processo de separação de misturas? Porque na química, muitas vezes você precisa de uma substância pura, substância mais pura possível para determinadas aplicações. Então é importante que você consiga dominar as técnicas, né, de separação de substâncias para poder isolar elas, para destinar elas a uma determinada situação, uma determinada aplicação, beleza? Ah, professor, quer dizer que eu no ensino médio, assim, ou recém-formado no ensino médio, eu tenho que dominar tudo isso aí? Cara, só teoricamente, tá? Não precisa ficar, não, vou ter que me tornar uma espécie de técnico assim para separar qualquer mistura. Não, vocês têm que ter uma noção para ir bem no vestibular e bem na prova. Ponto, tá? Eu vou, sendo bem sincero, é isso. Vamos pro próximo exemplo. Peneiração. Muito bem. Peneiração, como o nome já diz aí, você está utilizando uma peneira, tá? Um bom exemplo de falar de peneiração é o que um pedreiro, assim, geralmente faz, por exemplo. Ele vai fazer o cimento lá. Eu não manjo nada de construção civil, eu sou uma manhaca nesse assunto, assim, eu não entendo muita coisa. Mas você vai, por exemplo, vai fazer o cimento lá e tal. Ele pega muitas vezes aquela areia tal ali que vai usar, e ele não pode deixar que tenha outras partículas que não sejam interessantes. Então, por exemplo, ele vai no cercadinho dele lá, pega assim a areia ou
pega areia ali e tal. Não sei se a areia vai no cimento. Vai no cimento? Ah, sei lá. Tá. Pega areia ali e tal, você tem que peneirar a areia. Então, na peneira, você tem o quê? Buraquinhos menores que passa a areia, que é o que precisa, e segura partículas maiores. Por exemplo, pedra, galhos, gravetos, folhas, cocô de gato, de cachorro. Então, assim, você peneira tudo isso, né? Daí o pedreiro vai lá, vai peneira, pega o cocô de gato assim, joga no vizinho e, pô, dá ali peneirar mais. Então, assim, esse processo de peneiração, ele é muito utilizado em misturas heterogêneas. Heterogêneas, vou abreviar aqui para ficar mais fácil, tá? Envolvendo sólidos também. Ah, professor, eu poderia fazer com catação isso aqui? Cara, pode. Só que assim, pensa no trampo que você vai ter, né? Imagina um montoadão de areia. Você ir lá e colocar a mão, tirar o cocô ali do gato, o cocô do cachorro, tirar a pedra. Meu, dá muito trampo. Então, nesse caso, a peneiração é uma boa pedida. Você otimiza o processo, você faz de forma mais rápida. Tá? Então você ganha muito tempo. Tranquilo, né? Fácil, né? Vamos lá. Próximo exemplo. Próximo técnica de mistura, de separação de misturas, tá? Ventilação. A ventilação, galera, eu já vi ela sendo utilizada mais na agricultura. Quando o agricultor pega ali aquela mistura de sementes, folhagem assim, que não vai servir para muita coisa, o que ele faz? Muitas vezes ele pega geralmente uma peneira mesmo e ele começa a jogar pro alto, tá? Por que faz isso? A corrente de ar que está passando, ela tende a empurrar, tirar da reta ali as substâncias, as partículas que são mais leves. Nesse caso, a folhagem, né? Que não vai ser tão útil ali. Sementes, os frutos ali, que são importantes, eles geralmente são mais pesados e eles acabam caindo de volta. Então o tiozinho fica jogando para cima assim, tá? Fica jogando para cima e usa a corrente de ar que está passando para poder levar o que não é tão importante. Então, isso aí é basicamente a técnica de ventilação, também utilizado em misturas heterogêneas envolvendo sólidos. Tá? A peneiração talvez não consiga ser utilizada no lugar da ventilação, por quê? Porque muitas vezes, assim, principalmente na agricultura, às vezes você não consegue ter uma peneira que seja tão adaptada para separar necessariamente os frutos ali da folhagem, os grãos da folhagem. Então, nesse caso, utiliza esse molde da técnica, nesse caso, a ventilação. Beleza? Próxima técnica, levigação. A levigação, galera, ela é parecida com a ventilação. A diferença é que ela utiliza a corrente de água para levar o que não interessa. Por exemplo, no garimpo, tá? Então no garimpo ali, o tiozinho tá procurando ouro, ele pega uma espécie de uma peneira assim e passa na corrente de água ali do rio, geralmente. O rio leva tudo que não interessa, tipo barro, areia, assim, que não é tão interessante. O que é mais pesado, tipo pedras, talvez as pepitas de ouro, a amálgama que é formada quando você une o ouro com o mercúrio ali, eles vão acabar ficando ali no recipiente. Então, basicamente, você tirar a areia, o que é barro que não interessa muito, acaba sendo levado pela água, pela corrente de água, tá? E nesse caso é o processo de levigação. Ele é muito parecido com a ventilação, né? A diferença é que em vez de você utilizar corrente de ar, você utiliza corrente de água, tá? Água corrente. Tranquilo? Também nesse caso você tem uma mistura heterogênea envolvendo sólidos. Tranquilão, né? Falar um pouco sobre flotação. Galera, flotação tem muito a ver com flutuar, tá? Muito bem. Esse processo eu já vi sendo utilizado em alguns sistemas de estação de tratamento de esgoto, de resíduos assim, tá? Então o que acontece? Geralmente você tem então aqui uma mistura heterogênea envolvendo sólidos em líquidos, tá? Então sólido mais líquido. Nesse caso o líquido é a água e os sólidos aí são os que é descartado, tá? Muitas vezes, assim, esse sólido que está ali, tá disperso nessa água aí, ele tá num jeito assim que é meio ruim de você fazer uma filtração, que é um processo que a gente vai ver depois, tá? Então o que é feito? Muitas vezes se utiliza de uma outra subtécnica, digamos assim, que é chamada de floculação. A floculação, tá? Ela é uma técnica que a ideia é você fazer com que esse sólido que está presente na água se aglomere na forma de flocos, tá? E esses flocos tendem ao que? A flutuar na água. Quando flutua na água ali, fica muito mais fácil você passar uma peneira, passar alguma coisa do tipo para você extrair, tá bom? A floculação, para você fazer a floculação, você tem que utilizar um agente floculante. Um dos agentes floculantes é o sulfato de alumínio, tá? O sulfato de alumínio é um agente floculante. Tem outros aí também, mas não preciso ficar citando todos os exemplos aqui não, tá? Então quando você adiciona esse agente floculante, esse material aí que você tem, que você quer tirar ali desse sistema, flutuou, sei lá, passa uma peneira, pega com a mão, não sei. Pegar com a mão não é tão interessante nesses casos. Geralmente se utiliza uma outra técnica aí auxiliar para você retirar esse material que você não quer ali no sistema. Beleza?
Flotação, tranquilo, né? Não tem nada demais também. Vamos falar um pouco sobre decantação. Decantação, cara, é interessante. A decantação é meio que o contrário da flotação. A decantação, a ideia é que você espere a parte mais densa de uma mistura ir para o fundo, tá? Isso aqui ele é muito utilizado em misturas heterogêneas, envolvendo sólido mais líquido ou líquidos mais líquidos, beleza? Muito bem. Então, a decantação é basicamente o que? Você espera. Espera um pouco, deixa parado em um tempo ali essa mistura. O que, se for uma mistura heterogênea, claro, né? O que é mais denso tende a ir para o fundo, o que é menos denso tende a ficar por cima, tá? Por exemplo, se você pegar água e barro, mistura, deixa um tempo parado. O que vai acontecer? O barro tende, como ele é mais denso, ele tende a ir para o fundo e a água tende a ficar por cima. Isso quer dizer o quê? Que o barro decantou. Ele é mais denso, foi para o fundo. Então, quando fala que alguma coisa decantou, quer dizer que o quê? Ela tem maior densidade, ela foi para o fundo do recipiente. Tá? Isso pode acontecer com líquidos também, tá? Então, um exemplo aí, galera, que eu sempre comento com meus alunos é... Assim, a pessoa que se maquia, tem o costume de se maquiar assim, para tirar a maquiagem, muitas vezes utiliza uma substância chamada água micelar, tá? Então, assim, uma vez eu estava no mercado com minha esposa, fazendo compra assim, eu estava olhando... Eu acabei vendo essa água micelar, me chamou a atenção que ela tem duas fases, são mistura de dois líquidos. Um deles é a água com surfactantes necessários ali na água micelar, né? Depende da composição da empresa aí, que a empresa formulou. E a outra parte é meio que um óleo, tá? Então o óleo não tem que se misturar muito bem com a água. Quando você lê o rótulo ali desse negócio, aí você vê que eles orientam o seguinte, para você utilizar, ter todos os benefícios da água micelar, você tem que agitar ali, fazer com agite para poder passar no algodão e depois passar no rosto para tirar a maquiagem, tá? Se você deixa parado essa água micelar, você vai ver que forma duas fases. Então, uma fase que é a aquosa que está embaixo e a oleosa que está em cima, tá? Basicamente, se você deixar parado isso aí, está acontecendo o quê? Uma decantação. A água, que é mais densa, ficou por baixo e o óleo ficou por cima. Tranquilo? Bem sossegado, né? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre centrifugação. Galera, a centrifugação ela é muito utilizada em misturas heterogêneas, envolvendo geralmente sólido mais líquido, tá? A centrifugação, na verdade, ela é muito parecida com a decantação. A diferença é que ela é mais rápida. Tá? A centrifugação, então você utiliza uma centrífuga. A centrífuga tem a ver com o quê? Com giro, certo? Basicamente, se você pegar uma amostra, uma mistura heterogênea que tem um sólido e um líquido, às vezes, se você for esperar decantar ali, demora muito tempo, às vezes demora horas. O que acontece? A centrifugação, você utiliza uma centrífuga, coloca geralmente esse recipiente que tem essa mistura heterogênea, coloca na centrífuga e a centrífuga vai começar a girar. E devido à ação das forças, sei lá, centrípeta, eu não sei muito bem, quiser parte de física, eu não manjo muito, tá? Então, o que vai acontecer? A ideia é que o material que é mais denso vá para o fundo de forma mais rápida. Então, quando você tirar o recipiente dessa centrífuga, você vai ver que está separado. Então, o que é mais denso foi para o fundo e o que é menos denso ficou por cima, tá? Com a decantação, você poderia conseguir a mesma coisa? Poderia. A diferença é o tempo, né? A centrífuga meio que dá uma acelerada no processo para separar mais rápido. A decantação acaba se deixando meio naturalmente ali, né? Decantar sozinho, cara, demora muito tempo. Então, e dependendo da situação, dependendo do contexto que você tiver inserido, se precisa, cara, de otimização de tempo, decantação nesse caso é sem chance, tá? Não tem como não. Beleza? Vamos pro próximo exemplo aqui. Filtração, cara. Filtração, como o nome já diz, você utiliza um filtro. O filtro que é sei lá, uma superfície porosa, ou seja, tem poros, tem passagens pequenininhas, tá? Onde as partículas menores passam por esses poros, as partículas maiores ficam retidas. É muito parecido com a peneiração, só que geralmente nos filtros, os poros, a passagem ali, são bem menores, tá? Um exemplo é o filtro de café. O filtro de café, ele faz com que a água ali com o gosto do café passe, porque são partículas pequenas, tá? Passe direto. E o pó do café, que apesar de ser pequeno, é grande demais para passar pelo filtro do café. Então, quando você faz café usando aquela técnica acho que mais simples que tem ali, colocou o filtro num suporte, colocou o pó de café, colocou água quente, o que vai acontecer? A água quente ele vai extrair os óleos essenciais ali, a essência do café, tá? Passa pelo filtro e o pó do café fica preso. Se não ficasse preso, o que aconteceu? O pó do café ia junto à bebida, você acaba bebendo e acaba sentindo o pó do café que não é tão agradável.
tá? Então, filtração é muito utilizado, né, para produzir café, né, fazer a bebida, preparar café, preparar chá, essas coisas, tá? Mas aí tem mais um processo que eu vou explicar para vocês depois. Destilação simples. A destilação simples, ela é muito utilizada para separação agora de misturas homogêneas, tanto envolvendo sólido mais líquido ou líquido mais líquido, tá? Muito bem, a destilação simples, ela consiste em basicamente você evaporar uma substância, tá? Evaporar assim, uma das substâncias que tem o menor ponto de ebulição e fazer com que você tire uma perto da outra, basicamente, tá? Bom, beleza. Coloquei aqui então um exemplo aqui de um destilador, tá? Destilador, então, basicamente você vai ter o quê? Vai ter um recipiente onde você vai ter uma mistura homogênea, beleza? Um aquecimento ali, algum sistema de aquecimento, às vezes uma chama, nesse caso aqui é uma manta de aquecimento, tá? Esse recipiente está conectado numa tubulação aqui, que chega nessa parte aqui do destilador, essa parte que está sendo resfriada por água, tá? Então aqui onde você tem esses tubinhos aqui, esses engates aqui, você engata geralmente uma mangueira de água para fazer passar água corrente e resfriar aquele trajeto ali, tá? O que vai acontecer então? A substância que tem o menor ponto de ebulição, ela tende a evaporar quando chega no seu ponto de ebulição. Ela evapora, 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 sobe o vapor, sobe o vapor, sobe o vapor. Quando ele for passar por esse trajeto aqui, deixa eu pegar a mãozinha para facilitar aqui o apontamento. Quando for passar por esse trajeto aqui, o vapor, ele vai encostar nas paredes e ele, como está sendo resfriado, ela vai mudar de estado físico, vai condensar e vai virar líquido. Esse líquido começa a escorrer, 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 até ele escorrer aqui por esse outro recipiente que está na vertical e cair em outro recipiente, por exemplo, um becker, um copo, um Erlenmeyer, não sei, tá? Então, a ideia é que você separe então a substância que tem menor ponto de ebulição da que tem maior ponto de ebulição através de aquecimento, tá bom? Isso aqui é um destilador e a destilação simples ela funciona dessa forma, bem tranquila, bem de boas, tá? Uma coisa que tem um requisito aqui da destilação simples é que a diferença, a variação no ponto de ebulição das substâncias tem que ser superior a 40 graus, tá? Vou colocar 40 graus Celsius, vamos colocar 40 graus Celsius para facilitar. Então, por exemplo, se você tiver uma mistura homogênea entre dois líquidos e um tiver um ponto de ebulição de 110 graus, evapora a 110 graus Celsius, e o outro evapora a 60, quer dizer que a variação do ponto de ebulição dos dois é 50 graus. Então, dá para usar destilação simples numa boa. Tá? Se você pega ali sal e água, misturou ali, sal e água, o ponto de fusão, para você derreter o sal, é 800 graus, 801 graus. Então, é muita coisa. Então, o ponto de ebulição dele é bem maior que isso. A água é 100 graus. Então, nesse caso, dá para fazer destilação simples também. Se você pega duas misturas, dois líquidos, por exemplo, que um evapora 80, outro evapora 50, daí não rola, porque a diferença é 30 graus, daí a destilação simples não é tão interessante. Daí isso aí entraria um outro processo. Beleza? Galera, é o seguinte, como a aula já está um tempo já relativamente grande aqui, eu vou finalizar os processos de separação de misturas na próxima aula e eu vou resolver alguns exercícios também, tá bom? Então, se você gostou da aula até aqui, eu peço que você curta, comente, compartilhe, mande pro teu amigo juvenil que tá apanhando em química aí, tá se preparando para o vestibular, tá no desespero, então mande para ele aí, né? Tomara que ajude vocês nos seus estudos. Beleza? E vai ter mais exercícios que eu vou disponibilizar para vocês através do link ou no comentário fixado ou então na descrição do vídeo. Então fiquem atentos aí, tá? Para vocês poderem ter acesso a esse material de forma gratuita. Beleza? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuidem e até mais, hein? Tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.